Olá, hoje estamos aqui nesse clima de Halloween, Dia das Bruxas, enfim, coloquei algumas luzes e decorações aqui por perto, porque a gente vai conversar sobre um livro da Agatha Christie, O Assassinato no Expresso Oriente. Nós temos um filme, e aí só um disclaimer, né, aqui no início do vídeo. Eu li esse livro, acabei hoje, mas eu li o livro realmente pela escrita da Agatha Christie e para ter mais detalhes sobre a escrita dela, sobre a história, né? Porque eu já tinha assistido o filme antes. Foi uma das raras vezes que eu realmente assisti o filme antes de poder ler o livro. Então eu já sabia qual que era o desfecho do assassinato, assim, quem ou as pessoas ou a pessoa que era ou que eram responsáveis aqui pelo assassinato que acontece no Expresso Oriente. E a investigação, né, por onde tudo que acontece aqui passa nesse livro, obviamente é uma investigação para descobrir o desfecho, né, como que ocorreu esse crime, quem estava envolvido, etc, o plano, né. Eu já tinha assistido esse filme já tinha um tempo, então não lembrava muito dos detalhes. De novo, eu lembrava do desfecho, mas não necessariamente dos detalhes, né? A Agatha Christie também, a escrita dela é uma escrita muito única e que eu adoro demais, então eu fui aqui pelos detalhes, relembrando também a história, comparando com o que estava no filme também. E assim, gente, é aquela vida de leitor, né? A maioria das vezes você gosta mais do livro do que do filme. E aqui comigo não poderia ser diferente. Então, pra mim aqui foi mais uma vez que realmente, assim, nada compara a ler os diálogos, como ele foi entrando na cabeça ali dos suspeitos até chegar na resolução e como realmente termina o livro. Eu vou fazer um apanhado geral agora no começo do vídeo e depois eu vou falar quando eu for entrar aqui nos spoilers, né? Porque tem bastante gente que acaba assistindo os vídeos pra ver se compensa ler o livro, não que já leu o livro e vem buscar outras opiniões, né? E às vezes conversar sobre o livro nos comentários. Então, essa primeira parte eu vou fazer um apanhado geral, sem oferecer spoilers sobre a resolução do caso. E quando eu for entrar realmente nos comentários aqui da resolução, eu aviso, tá? Quem tá aqui só pra ver se vale a pena ler o livro ou não, já fica aí com a impressão e com a minha opinião também. Mas quem tá aqui porque já leu, a gente continua conversando, tá bom? Agatha Christie, ela foi, e até a gente tem aqui na primeira página, né, que traz essa edição aqui, traz um resumo da vida da autora. Então, na primeira parte aqui, a primeira linha, fala que Agatha Christie é a autora mais publicada de todos os tempos, superada apenas por Shakespeare e pela Bíblia. Então, ela realmente foi muito ativa. Ela escreveu não só livros, como vários contos. Ela realmente publicava bastante e ela foi reconhecida em vida. Então, não é como se ela tivesse escrito vários livros, vários contos, tivesse dedicado a isso e não tivesse sido reconhecida em vida. Ela foi reconhecida e tem algumas anedotas, assim, da vida dela, né, da vida pessoal, para quem gosta de entender um pouco mais, né, sobre a vida do pessoal dos autores. Ela tem uma, ela teve, né, uma vivência muito grande com viagens. Então ela era casada com um homem que ele realizava muitas viagens e ela pessoalmente era muito interessada por viajar. Então ela conhecia diversos lugares, diversas culturas, e isso, na minha opinião, fica muito claro, esse traço da vida dela, particular dela, fica muito claro nas obras. Porque aqui, por exemplo, você vai ter pessoas de diversas nacionalidades. E aí você tem aspectos culturais, então ali à medida que vão sendo observados, né, alguns jeitos de se comunicar, de se portar, alguns deles um pouco realmente culturais, a gente vai vendo esse traço dela de viajar bastante, né? E ter essa visão multicultural sobre diversos lugares do planeta. Então, eu acho que realmente, assim, fica muito claro na obra dela
esse traço de viagens, dela gostar realmente de conhecer lugares, pessoas, culturas, e ela vai colocando tudo isso nas obras. E outro traço também da vida dela, que é um tanto não confirmado, digamos assim, é que teve um determinado momento após ela se separar do primeiro marido, porque ela casa 2 vezes, o marido acaba decidindo seguir com outra pessoa e termina com ela. Então, depois desse acontecimento, ela some, simplesmente, ela some. Depois ela volta com o lançamento de um livro, Vida que Segue, conhece outra pessoa, e fica esse limbo. Na época mesmo, o pessoal se questionava o que aconteceu, para onde ela foi, enfim. Mas nunca foi confirmado e são só especulações do que ela estava fazendo e o motivo realmente do, do sumiço dela, digamos assim, dela ter ficado enclausurada em algum lugar por esse período, né, após a separação. E são só especulações, né? Algumas pessoas falam que ela teve realmente uma crise nervosa por conta da separação, né, do marido ter seguido com outra pessoa. Outros falam que na verdade é porque ela estava produzindo esse novo livro e aí ela volta desse sumiço e lança um livro. Enfim. Observações à parte, vamos lá para a história. Aqui a gente tá dentro de um expresso, né, de um trem que tá viajando com algumas pessoas. E o trem, o que não é muito comum para a época, ele está bem cheio. Então a gente tem bastante gente ali ocupando as cabines desse trem. E ele tá ali seguindo o caminho dele, normalmente, do trem, né, do trajeto. Só que tem uma nevasca muito grande. Então a gente entende que esse trem tá muito cheio, não é normal pra época, é um pouco estranho. O detetive aqui, né, da Agatha Christie, ele tá ali viajando também, mas ele não tava em trabalho, ele só tava retornando, né, pra poder dar continuidade a um trabalho que ele estava tendo, mas não que ele estava naquele momento, naquele trem a trabalho para investigar já alguma coisa. Mas ele estava ali e ele fica assim, bem surpreso do trem estar tão cheio e tal. Achou esquisito, mas ok. Então a gente tem esse trem fazendo esse trajeto com bastante passageiros, né? E uma nevasca, tá muito frio, isso é relatado diversas vezes aqui, tá muito frio. Tem um determinado momento que o trem não consegue seguir caminho, então ele tem que realmente parar. Não é que ele parou em alguma estação para pegar mais passageiros, ele realmente tem que parar ali o trajeto dele. Então tudo bem, ele tem essa parada. E um pouco depois, ali logo na manhã seguinte, é descoberto que uma pessoa morreu, não só morreu, mas foi morta. Então pensa, é um lugar fechado, porque a gente tá falando de um trem, as pessoas estão ali. E assim, poderia ter entrado alguém e saído durante aquele trem tá parado? Poderia, mas assim, quase impossível, porque eles estavam parados no meio de uma nevasca. Bom, então a gente entende que isso começou a atrapalhar os planos de quem tava, né, quem fez todo o planejamento para poder matar aquele homem, né, que é um homem aqui, que é morto a facadas. E tudo bem, então a gente sabe que esse homem foi morto por facadas, ele levou 12 facadas. E a gente tem esses passageiros e tudo indica que, assim, alguém ali que cometeu esse crime. Então é um crime num lugar fechado, é como se fosse um escape. Então você tem que... Acaba que o detetive, né, ele tem que investigar aquelas pessoas, investigar todas as pistas que ele está encontrando. Então, em determinado momento ele encontra a faca, num determinado momento ele encontra outros indícios, um relógio, um lenço, enfim. E assim vai. Então, ele vai conversar com cada um desses passageiros que estavam no vagão que essa pessoa que foi morta também estava. Não muito pra frente do livro, a gente descobre que essa pessoa que foi morta, na verdade, ela tinha um passado um pouco suspeito. Não só suspeito, mas tudo indicava a crer que ele realmente tinha sido envolvido em um crime também. Não, assim, diretamente foi lá e matou alguém, mas ele esteve envolvido
em um crime. E isso vai se revelando. Bom, a partir de assim, do começo, gente, nem é muito pra frente. O livro, ele começa a contar sobre cada depoimento. Então, a gente tem, por exemplo, o depoimento do secretário, o depoimento da pessoa tal, depoimento e assim vai. Então, ele passa por todas aquelas pessoas e a gente tem aqui no livro o depoimento de cada um. Então, depois que a gente conhece cada um dos personagens, o que cada uma dessas personagens tem a nos dizer, né? E tá contando e respondendo ali pro detetive, pro diretor dessa companhia aqui de trem, e pro médico, né, o Sr. Constantine, a gente passa a conhecer essas personagens uma a uma, né? Ali com algumas exceções a gente conhece um casal que acaba dando esse depoimento meio que junto, mas via de regra vamos conhecendo um a um. Conhecemos todas essas personagens e já vamos tecendo nossas opiniões sobre elas. Quem que é o suspeito? Quem que não é? Quem que a gente acha que realmente estava envolvido? Quem a gente acha que não está envolvido de forma alguma? E a gente vai acompanhando também esses três homens, né? Tanto o diretor dessa companhia, o Poirot, que é o detetive, e o Constantine, que é o doutor, né? Que fez ali a primeira avaliação da pessoa que foi morta, para ver mais ou menos o horário que ele foi morto e as condições daquilo. A gente tem essas três pessoas confabulando, mas obviamente é o detetive que vai descobrir o que realmente aconteceu. Bom, a partir de agora eu vou começar a dar mais detalhes sobre o desenrolar aqui da trama. Então já fiquem avisados que eu vou começar a falar sobre o fim, né, o que foi ali, o que o nosso detetive descobriu sobre essas pessoas e sobre essa morte. Já fica aqui a minha recomendação desse livro. Esse livro é muito bom mesmo. Gosto muito dos livros da Agatha Christie, é um livro que você fica assim, né? Ai, eu quero saber o que aconteceu, mas não só, eu quero ver como que ela vai nos contar isso, e como que vai ser descoberto, e como que a trama toda ela vai se desenrolar. Então, já fica aqui de antemão a recomendação para esse livro, deste livro, né? Para vocês. Bom, vou começar a falar sobre o enredo final aí da trama descoberta. Então, o nosso detetive ele vai acompanhando essas pessoas e ele vai capturando alguns detalhes ali, algumas meio que as pessoas vão caindo em falsas colocações e ele vai pegando isso. São detalhes, gente, não é nada muito assim escabroso que a pessoa fala que mentiu completamente, ficou muito na cara que ela estava mentindo. Até porque, e aí vai o desdobramento aqui do caso, todos eles estavam envolvidos. Todos os 12. Com exceção de uma pessoa. Então, o que a gente tem aqui? A gente tem passageiros que tinham as suas vidas interligadas. Então, lá no passado, lembra que eu falei que essa pessoa que foi morta, ela também se envolveu num crime no passado? Ele acabou se envolvendo, ele era ali de uma quadrilha, né? Que sequestraram uma criança, um bebê, assim, bem pequenininha, criança era. E no final eles pediram obviamente, né, um valor para poder devolver a criança. Só que na verdade eles pegaram um valor e não devolveram a criança, porque desde o início, há 2 semanas atrás, né, contando do momento que eles receberam aquele valor, a criança já estava morta, eles já tinham matado e era meio que o modus operandi deles ali, matar os seus reféns mesmo, que eles recebessem o valor. Então eles ficavam com o valor e também não devolvia a pessoa. Realmente ele estava envolvido nisso. Ele troca a sua identidade, ele muda, né, para outro lugar, ele deixa ali os Estados Unidos e vai embora. E ele é essa pessoa morta aqui. Então, todas as pessoas, né, na verdade são 13. Então, todas as pessoas, as 13 pessoas que estavam ali no mesmo vagão que ele, as suspeitas, né, elas tinham alguma interação com essa família que aconteceu isso. Então, não só essa criança foi morta, como também os pais, né, eles acabaram se matando, a babá ali também acabou sendo suspeita e se jogou pela janela. Então, muita tragédia aconteceu. Só que sobrou a irmã mais nova, que é a tia dessa menininha, né, que foi feita refém, e também a mãe dela, né, a mãe da mulher que teve essa filha, né,
que foi feita refém. E ambas estavam nesse trem. Só que a irmã mais nova, ela não participou ativamente de toda essa trama. Só que o marido dela, sim. Então, o marido dela estava numa posição diplomática aqui. E ele também contou algumas mentiras. Mas no final, todo mundo, gente, contou mentiras. E aí, o Poirot, ele realmente foi juntando ali aquela teia, né? Que é o que ele faz. Ele vai juntando ali, fazendo análises psicológicas e como que a pessoa fala, e como que a pessoa... Enfim, tem toda essa mística, digamos assim, por trás das investigações dele, para dar aquele ar de... Ele é muito bom, ele consegue perceber os detalhes das pessoas, ele consegue ver, né, através do que as pessoas estão falando, enfim, tem essa questão aqui nos livros de investigação, né, do suspense até chegar a essa resolução do caso. E no final, o final eu achei simplesmente incrível, se vocês aí também aqui já leram, me falem, porque essa última frase, eu vou ler aqui, eu achei absolutamente incrível e eu não lembrava. Na verdade, eu não lembro se tinha no filme, se ele terminou com essa fala especificamente, ou se eles mudaram. Realmente não lembro, assim, como que ficou no filme, depois eu quero até rever o filme. O último parágrafo aqui do livro, e a última fala, né, é o Poirot falando: então, tendo apresentado minha solução diante de vocês, tenho a honra de me retirar do caso. Isso por quê? Ele já sabia. Quando ele falou, eu vou falar o que aconteceu. Ele chamou todo mundo, né? Vocês lembram? Ele chamou todo mundo e falou: seguinte, gente, tenho duas resoluções aqui. A primeira pode ter sido alguém do outro vagão que acabou entrando aqui, porque uma porta ficou aberta quando a gente teve uma parada para pegar alguns passageiros, então pode ser que alguém de lá que cometeu esse assassinato. A outra possibilidade e aí ele narra toda essa sucessão aí de acordos entre aquelas 12 pessoas para poder matar esse criminoso, né, que eles consideravam assim. E quando ele termina dessa forma, basicamente, aqui tá a resolução, você, o diretor aí da companhia, vocês que sabem. Porque todo mundo ali defendia que estava fazendo justiça. Então, ele foi condenado, né, essa pessoa, ele foi condenado lá nos Estados Unidos quando ele teve envolvimento com aquele crime do sequestro, só que ele não pagou, então ele não foi pra cadeia, ele sumiu, ele foi para outro país, adquiriu outra identidade e simplesmente sumiu. Então, essas pessoas, né, próximas ali da família, então era a mãe né, a avó da criança, a tia da criança, que, como eu falei pra vocês, né, e vocês sabem, não participou ativamente, mas também estava ali no vagão, o esposo dessa tia, a babá, o chofer, o amigo da família da época da guerra. Então, sim, a gente tem todo mundo ali envolvido realmente naquela família. E achando que fez justiça realmente. Eu acho que isso que vale a pena notar. Eles acham, e eles até afirmam aqui, que eles fizeram justiça. Porque essa vítima, né, do assassinato, ele não pagou pelo crime que ele tinha cometido anteriormente nos Estados Unidos. Então, para eles só fizeram justiça. É isso. Então, eu achei bem emblemático. Por conta disso, eu achei bem emblemático o final. Gostei bastante, como já disse pra vocês, pretendo rever o filme também. E fica a recomendação. Me contem aí, acho que vocês que ficaram até o final, né, já leram. E se vocês tiveram as mesmas impressões, o que mais gostaram no livro. Se já viram o filme também, compartilhe aí suas opiniões. Obrigada por assistir até aqui. Até a próxima!